as suas mãos levantadas, você pode declarar o tanto que você tem fome por Jesus? Será que as suas mãos levantadas podem declarar um coração rendido por Jesus nessa noite? Jesus, nós te amamos. Obrigado por nos encontrar aqui nessa noite em São José, Jesus. Obrigado por essa casa paternal aberta, Jesus, para ativar pessoas para o propósito que o Senhor nos criou, Jesus. Reconhecemos esse ambiente, Jesus, onde o Senhor tem a liberdade. Pai, a sua palavra nos ensina que o Senhor está em busca de verdadeiros adoradores, que te adorem em espírito e em verdade. Jesus, encontra-nos aqui, Jesus. Encontra-nos aqui, Jesus. Senhor, pedimos espírito de sabedoria e revelação sobre cada filho e filha aqui, Jesus. E profetizamos, Senhor, o teu poder, Senhor, sobre cada família, o teu poder sobre cada vida, Jesus. Um poder que cura, que transforma, que liberta, que escreve uma nova história, Jesus. Jesus, não queremos as coisas da nossa maneira e da nossa forma. Pedimos, venha o teu reino, venha a tua vontade. Venha nos batizando, Senhor, com lágrimas. Venha nos batizando, Jesus, com uma fome pela tua vontade. Venha nos batizando, Jesus, com uma sede, Jesus, para que o seu reino venha. Por favor, Espírito Santo. Obrigado, Jesus, porque já experimentamos várias coisas, mas o Senhor é aquele que nos preenche, o Senhor é aquele que nos sustenta. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Quantos podem dizer amém? Quantos podem aplaudir a Jesus e celebrar o nome dele bem forte? Te amamos, Jesus. Quem está feliz ainda? Quem já está sentindo o poder de Jesus aqui, a presença dele? Olha para quem está pertinho de você e fala: você fez uma boa escolha hoje de vir aqui, hein? Olha para alguém aí bonito, alinhado do teu lado aí, vê aí se tem alguém aí. Que bom que a gente está aqui, que bom poder celebrar Jesus, que bom poder sentir essa graça, esse amor tão gostoso de Jesus. Para a gente é tão bom poder estar aqui junto com vocês. É bom saber o que o Senhor está fazendo nas nossas igrejas, também em especial aqui em São José dos Campos. E eu não sei, quem está feliz aqui de verdade mesmo? Sabe, quando nós começamos a dar frutos, muitos frutos e frutos que permanecem, o Senhor começa a batizar a gente com uma alegria também. Sabe, eu sinto que vem um batismo de muita alegria para a Poema de São José dos Campos, porque é Ele que faz, a glória é totalmente dele, mas a gente sente uma alegria de fazer parte, João. A gente sente uma alegria de Ele ter nos escolhido. Às vezes a gente pensa que a gente escolheu estar aqui. Deixa eu dizer para você, foi o Senhor que te atraiu para cá. Foi o Senhor que com cordas de amor te atraiu para Ele mesmo. Diogo, mas onde está isso? A Bíblia fala que não fomos nós que escolhemos a Ele. João diz isso, mas Ele nos escolheu. Glória a Deus por isso. E a gente também agradece porque tudo aquilo que o Senhor tem feito, isso também escorre por causa da vida dos líderes e pastores aqui dessa casa. E a gente passou um dia tão maravilhoso juntos, tão bom. O Marcel perdeu para mim no ping-pong, ele achou que ia ganhar. Ele joga muito, viu, gente? Joga muito, joga mesmo. Depois eu vou postar, viu, Marcel? Mas que maravilha a gente passar uma tarde de comunhão, estar na mesa. Se você está aqui, saiba que essa é uma cultura nossa. A gente não quer frequentar uma igreja de domingo, mas a gente quer ser família, estar na mesa e compartilhar de Cristo. Quem pode dizer amém? Então só quem está em um GC, levanta a mão e faz barulho para a gente ver. Deixa eu ver. Tá fraco. Não, gente, ó. Vou falar de novo. Tá gravando? Tá online? Não tô. Tá?
Que aí é o seguinte, nós vamos fazer um barulho bem forte para quem não está vindo ainda, falar, cara, como que eu não estou no GC? Eu estou aqui na Poema Sanja e não estou no GC. Só quem está em GC, levanta a mão, faz um barulho para a gente ver. Glória a Deus! Então você que está aqui com a gente, saiba que a gente quer estar na mesa, ser família. Por isso que a gente acabou de sair da série Dois ou Mais. Não é por causa de uma série, mas é para você entenda que nós somos família, vamos andar junto, vamos caminhar uma milha, mais outra milha, para que Cristo apareça em nós, nos transforme e a gente possa liberar Ele para outros. Sabe, essa é uma estação que o Senhor tem falado com a nossa igreja, para que a gente possa não apenas ser família, mas manifestar essa glória em todos os lugares que Ele nos inseriu. Eu quero que você aí abra a sua Bíblia comigo em Atos 19, por favor. Perdão, Atos 21, por gentileza, Atos 21. Eu sei também que Jesus está fazendo algo poderoso no Influa Sanja também, não está? Tem influer aí? Bom demais, glória a Deus, lindo ver o que o Senhor está fazendo. Felipão e Mona são muito amados, cara, a gente realmente reconhece o que Jesus está fazendo, e glória a Deus por isso. O Japa também, que não está aqui, é um japonês especialista em churrasco. Você quer o contato dele para a sua festa, que vai ter um churrasqueiro depois, manda para mim que eu vou passar para você o do Japa, que pensa num cara bom, um japonês bom de fazer churrasco, irmão. É o Japa, velho. É o nosso pastor Roberto Japa. Verso 8, quem achou diz achei. Então nós vamos ler o verso 8 de Atos 21, que diz assim: e no dia seguinte, partindo dali Paulo, e nós que com ele estávamos, chegamos a Cesareia, e entrando na casa de Filipe, alguém repete assim comigo, casa do Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele, e ele tinha 4 filhas virgens, puras, que profetizavam. E demorando-nos ali por muitos dias, chegou a Judeia um profeta, por nome Ágabo, e vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo, e ligando-se em seus próprios pés e mãos, disse: isto diz o Espírito Santo, assim ligarão os judeus em Jerusalém o homem de quem é esta cinta, e entregarão nas mãos dos gentios. E ouvindo a gente isto, e ouvindo nós isto, rogando-lhe, tanto nós que eram daquele lugar, que Paulo não subisse a Jerusalém. Mas Paulo respondeu: que fazei vocês chorando e magoando o coração? Porque eu estou pronto. Alguém animado repete comigo assim: estou pronto. Não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor. E como não podíamos convencê-lo, então aquietamos, dizendo: faça a vontade do Senhor. Glória a Deus. Gente, essa palavra, ela é muito poderosa, porque Paulo tem uma visão de futuro. E nessa semana, orando para esse tempo aqui com vocês, Jesus falou comigo, falou com a minha esposa. Nós estávamos assistindo a uma série que nem passa mais, e ela se tornou o nome dessa mensagem. E a série é muito simples, o nome dela é Flash Forward. Gasta o seu inglês e repete comigo assim: Flash Forward. Flash Forward, de novo, olha lá, Flash Forward. Ficou legal, hein? Para dar aula de inglês já, né? Olha só, gente, o que significa Flash Forward? Se tiver um professor de inglês aí, visão de futuro. Sabe, essa série, ela é um apagão, olha que doido, um apagão no mundo inteiro tem um apagão de 2 minutos e 17 segundos, literalmente, apagou o mundo. Quando as pessoas caem nesse apagão de 2 minutos e 17 segundos, elas têm um flash forward, elas têm uma visão do futuro. Então cada um dá um salto para 6 meses para frente. Acho que eu nem expliquei isso de manhã, né? Aí a série, ela
mostra que você tem um vislumbre onde você vai estar daqui a 6 meses. Aí você olha, alguns estão em outro país, alguns estão em outras cidades, alguns mudaram de empresa, alguns estavam casados, outros com filhos, e vai todo mundo, alguns nem tão legais assim as previsões. E aí o Senhor começou a falar no nosso coração, lembrando de algumas coisas que Ele tinha falado, presta atenção, que Ele tinha falado e que tinha se cumprido, mas nós começamos a lembrar de coisas que Ele falou e ainda não se cumpriu. Quem aqui tem uma promessa que Deus falou com você específica, que você falou assim, puxa, Deus falou isso aqui comigo, e Ele falou comigo, e eu sei que isso vai acontecer, eu creio nisso. Quem um dia Jesus já falou com você? Dá um sinalzinho com a mão assim, ó. Muito pessoal. Talvez ainda não aconteceu, mas você teve uma visão de futuro. Sabe, mas quando você tem uma promessa do Senhor, não significa que você já é a pessoa dessa promessa. Entende? Você recebeu uma promessa. José recebeu uma promessa, recebeu um sonho, que ele seria um governador. Ele tem um sonho, ele fica empolgado com aquele sonho, e ele fica tão empolgado que ele reúne a família. O que ele faz? Ele vem e conta o sonho. Gente, tive um sonho, pai e a mãe se curvavam, vocês também se curvavam e tal, e eu estava governando e tal. Ele contou o sonho, talvez não numa hora muito boa. Só que José já era o cara para governar? Sim ou não? José ainda não era, mas ele teve uma visão. Deus permitiu que ele enxergasse naquele momento quem ele seria. Gente, se Deus permite você enxergar o que você vai ser, significa que Ele coloca você num processo de se tornar apto para essa promessa. Quem pode dizer amém? Às vezes no processo, talvez se Deus tivesse falado para José, José, só que além desse sonho que você teve, na noite seguinte Deus visitasse, você vai ser preso, seus irmãos vão te vender, você vai ser preso. José, tem outra coisa que vai acontecer com você. Você vai ser escravo, vai ser vendido, vai para a casa do Potifar. Lá na casa do Potifar, você vai fazer um bom trabalho, mas vão mentir sobre você. Você vai ter que tentar justificar, mas não vai dar certo, você vai ser preso. Pensa se Deus tivesse falado tudo isso para José. Será que ele teria ido? Será que ele teria, nessa visão de futuro, mergulhado? Sabe, Deus, quando te dá a visão de futuro, Ele também quer te capacitar para chegar até lá. E as circunstâncias, os problemas, as dificuldades, os desafios, os boletos, os relacionamentos complicados, puxa vida, o perdão num relacionamento, um recomeço, tudo isso vai fazendo parte de um processo para que a gente chegue no que Jesus falou. E aqui Paulo já tinha passado, gente, por muita coisa. Paulo, no começo da caminhada, ele já tinha ficado cego por um período. Quando ele cai do cavalo, tem um encontro com Jesus. Ananias vai visitá-lo e já começa a falar sobre o futuro do Paulo. Ele vem e fala, você vai ser muito usado por Deus, você vai ser um grande homem, você foi escolhido pelo Senhor para grandes coisas, para falar aos gentios. Sabe, no começo parece que Deus já conta o final do Paulo. Não conta tudo, mas só conta, olha, você vai fazer algo incrível, mas não contou tudo, mas falou de uma visão. Agora, querido, o que levou Paulo a estar com esse coração em Atos 21? O que levou Paulo a viver a vontade de Deus, se as estações mudam, e Paulo passou por várias estações, sabe, o que fez com que ele permanecesse no Senhor? E aqui nesse texto nós temos algumas dicas que eu queria que você observasse aqui comigo. A Bíblia vai dizer que Paulo estava na casa de Felipe. Você sabe quem era Felipe? Um dia os apóstolos, eles estavam muito atarefados. Tão atarefados, muita gente chegando, o Poema São José crescendo, muita gente para fazer as coisas, então tem que aumentar o time de staff. Então, os pastores aqui, Maciel, Japa, todo mundo aqui, o João, a Elaine, a pastora Elaine, todo mundo aqui, as mulheres, todo mundo, gente, tem que ter mais staff e tal, e aí chama um time, e aí nessa leva vem um monte de gente, é como se fizessem isso na época do Felipe. 7 pessoas foram levantadas, foram ordenadas diáconos, e Felipe era um deles. Agora, irmãos, está na nossa essência, como Poema, viver a vontade de Deus acima da nossa vontade. Quem pode dizer amém?
Está na nossa essência como família espiritual, buscarmos o coração de Deus, aquilo que Ele quer, do que a nossa própria vontade. Felipe é levantado diácono. Felipe é levantado um ministro. Diáconos, no grego, quer dizer ministro do Senhor, aquele que serve ali, aquele que serve à mesa, e Felipe é levantado. Mas Felipe, além de fazer isso, servir à mesa, ele busca tanto ao Senhor que ele se torna um evangelista com precisão, a ponto de em Samaria iniciar um avivamento. A ponto de, estando em Samaria, ele foi usado por Deus. De repente Deus leva ele para o deserto, e de repente lá no deserto Felipe, ele vem e encontra com o eunuco. O que acontece quando Felipe encontra com o eunuco? O que Felipe era? Eu falei, Felipe foi ordenado o quê? Ele foi ordenado um ministro, um diácono. Felipe, aquele que se tornou um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, começa a viver as estações de Deus, ter visões do futuro, e começa a entrar nesses lugares, obedecendo a voz no processo. Irmãos, e como é maravilhoso, semana que vem a gente vai ter um batismo sensacional aqui, não vai ser? Glória a Deus, quem pode dizer amém? Felipe no deserto começa a conversar com o cara e bate um papo com ele. Você entende o que você lê? Ele encontra o eunuco estava lendo, ele não entendia nada, aquele etíope, perdão, o etíope não entendia nada, ele não entendia as escrituras, e de repente Felipe fala assim, isso aí fala de Jesus, o nosso Senhor e Salvador, ele veio para morrer, e ele ressuscitou o terceiro dia, e ele veio para te dar vida. Aquele cara foi se enchendo da presença de Deus, e eles decidem fazer um batismo, que vai ser no dia 28 aqui, naquele dia, no deserto. Não me pergunte como eles acharam água, mas a Bíblia fala que eles acharam, foram até o lugar, e Felipe ali, batizou aquele etíope, e ele recebeu a glória de Deus, a vontade de Deus sobre a vida dele. Essa é uma estação. Agora, anos depois, Atos 21, esse mesmo Felipe, não sei se ele era solteiro aqui, mas agora a Bíblia fala que está na casa de Felipe o Paulo. Esse Felipe que tem quantas filhas? 4 filhas. Homem de Deus, para ter 4 filhas tem que ser homem de Deus. Tem ou não tem, irmão? Meu sogro tem 3 filhas, é homem de Deus. Contando com a mulher 4, então é um homem cheio de conselhos. Quem pode dizer amém, as mulheres? Cheio de direção, cheio de alegria na casa. Então Felipe, ele cuida da família dele, passa de uma estação para outra. Jesus não mudou com Felipe, mas Felipe foi amadurecendo no processo. Agora ele é pai de 4 filhas puras que profetizavam. Sabe aonde Paulo está? Paulo está andando com gente que está andando com Jesus. Sabe aonde você vai encontrar o seu destino profético, o seu flash forward vai se cumprir? Se você andar com pessoas que estão buscando Jesus mais do que você. Sabe onde você vai encontrar um ambiente que você vai ter mais fome, mais sede? Se você estiver inserido em lugares, em pessoas que estão transformadas por Jesus. E aí você transformado, óbvio que Deus vai inserir você em lugares que pessoas que não conhecem Jesus vão conhecer Jesus por causa de você. Mas, querido, não seja simplista nisso. Não, pastor, está tranquilo, eu nem fico com o pessoal da igreja. Estou mais mesmo querendo ficar com a galera que não conhece Jesus, porque você sabe, vou evangelizar. Aí você vai ficando fora, sai da comunhão dos santos, vai ficando fora. Não dá para ir para GC, pastor, sabe por quê? Porque você sabe, é complicado. Pastor Marcelo, eu vou te falar, não tem como. Aí você vai mais um pouquinho, vai mais um pouquinho. E quando você percebe, a vontade de Deus está longe da sua vida. Deus mudou? Não. Mas você decidiu, na sua visão de futuro, do que Jesus já te falou, do que Jesus está te mostrando hoje. Ah, mas eu cheguei aqui há pouco tempo. Jesus já está falando alguma coisa com você. Paulo está andando com pessoas que estão alimentando a vontade de Deus na vida dele. E é assim, irmãos, olha aqui, ó. Tem aqui, ó, a vozinha aqui do mal, vamos colocar assim, e tem a voz do bem aqui, do Senhor. Se você alimentar mais aqui, provavelmente a vontade da carne, o seu ego, o seu desejo, o orgulho, eu não vou passar por isso, eu nem preciso passar por isso. Quem nunca? Deus, não vou passar por isso. Está doido, Jesus? Eu não. Aí tem uma voz aqui falando assim, filho,
a minha vontade para você é melhor. Isso que eu te mostrei, você ainda não está pronto, mas você vai se tornar essa pessoa se você se render. Filho, se rende mais um pouco. Filho, rende as suas finanças para mim. Filho, dá o seu casamento para mim. Filho, essa empresa, vamos fazer sociedade 50-50. Não, dá essa empresa para mim, filho. A vozinha está aqui, ó. O Espírito de Deus atraindo você para a vontade dEle. Quem está entendendo? O Espírito de Deus te chamando para mais perto dEle. Paulo está nesse ambiente. E a primeira coisa que eu quero falar com você aqui, todas as vezes que nós temos uma visão de futuro, você vai, um flash forward, você vai viver um conflito de vontades. Alguém repete assim comigo, conflito. Alguém animado. Cadê os animados? Eles vieram. Fala assim, conflito de vontades. São muitas vontades. A vontade de alguém para a sua vida, a vontade de Deus, a sua vontade, a vontade do diabo, mas Deus tem uma vontade para você plena, perfeita, e é Ele que fala. Pastor, essas são palavras de motivações. Jeremias 29:11 diz, pois eu sei os planos que eu tenho para você, são planos de paz, de te fazer prosperar, na minha vontade. O problema, gente, olhe para mim, rapidinho. O problema é que às vezes a gente está atrás de uma estratégia, de muitos planos, ao invés de estar atrás de uma pessoa. O problema é que às vezes eu quero o meu plano, não o plano de Deus. A minha vontade, não a vontade de Deus. O meu desejo, não o desejo de Deus. O meu jeito e não o jeito de Deus. E isso pode fazer você sair do que o Senhor já preparou para você. Ou talvez nem entrar. Efésios 1:11, se você puder, liga na sua Bíblia ou abre aí comigo. Efésios 1:11, eu preciso que você leia esse texto comigo. Nele digo, em que também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o seu conselho, ou melhor, o conselho da sua vontade. Sabe, queridos, existe uma vontade para a minha vida e para a sua vida. Existe algo liberado do Senhor para nós. E nós, é como se fosse isso aqui, ó. A graça de Deus está liberada sobre a nossa vida, sim ou não? Como é que é seu nome, irmão? Chega aqui rapidão, David. Pode ficar aqui assim, ó. É como se a graça de Deus fosse isso aqui, ó. Quem está comigo diz amém. É como se a graça de Deus fosse isso aqui, assim, ó. E aí, meu irmão? As mãos de Deus, elas estão estendidas sobre nós, sim ou não? Deus muda quando você peca? Não, alguém precisa estar comigo aqui. Deus muda quando você peca? Deus deixa de ser Deus? Então a graça de Deus está estendida. Quando David, ele pega na minha mão, a graça, ela estende misericórdia para nós, uma nova vida, mas a fé toma posse dela. Deus pode estar assim para você faz tempo aqui, ó. E você está falando assim, rapaz, não tocaram aquela música. Puxa, essa semana o GC não foi bom. E a mão está aqui de Deus. Aí Deus está aqui, tem um problema, tem um BO para você resolver. Amanhã é segunda-feira. Aí você está, Deus, eu não estou nem conseguindo prestar atenção no culto. E a graça está aqui. Você está falando com você mesmo. Às vezes você não está nem falando com Deus, não é? Você está falando assim, Deus, você quer dar. Fica até meio maluco, né? Mas a graça está aqui. Sabe o convite de Deus para nós aqui nessa noite? A graça estendida pela fé. Você pega na mão de Deus e pela fé você vai para uma nova posição. Obrigado, David. Pode aplaudir Jesus. Querido, todo conflito de vontade, as Escrituras vão falar de um plano de Deus para nós. Nós vamos aprender. Antes de aprender com Paulo, nós vamos aprender com Jesus. Você viu que Paulo no texto ele foi amarrado na visão daquele homem Ágabo. Além das 4 filhas na casa que profetizavam, desce do cômodo de cima, provavelmente, sei lá, que eram sobrados, não sei como é que era, mas é uma casa provavelmente com a parte de cima, então era naquela época um lugar diferente. Quando ele desce de lá, aquele profeta chamado Ágabo,
aquele profeta tem uma visão, e ele fala: de quem que é esse cinto aqui? Imagina alguém pegar seu cinto hoje, aí amarrar aqui e falar: de quem que é esse cinto? E meu não é. Ó, quem é o cinto aqui? Você vai ser amarrado, saindo daqui da igreja, e olha, o pessoal vai zoar você. Cara, Paulo recebe uma visão que o lugar que ele vai sofrer. Paulo, a próxima estação sua não vai ser fácil. Gente, o povo em volta do Paulo, olha o conflito de vontades. O povo tinha uma vontade para Paulo: Paulo, você é tão legal, Paulo, você é tão relevante na nossa vida, Paulo, não vai. É melhor você não imagina, você sabe que vai dar confusão e vai. Irmãos, eu sei que Sansão não é o melhor exemplo. Quem está comigo diz amém. Sansão pode até não ser realmente, não é um exemplo melhor, mas pensa que nas escrituras falam que quanto mais Sansão ganhava estatura, maturidade, sabedoria, mais o espírito dele impelia ele para guerrear contra os filisteus. Quanto mais maturidade, mais ele ia para a vontade de Deus. Mais maturidade, mais ele ia arrumar confusão com os filisteus e vencê-los, porque esse era o propósito da vida dele. Quanto mais ele se aproximava de Deus, mais ele fazia o que Deus queria que ele fizesse. Gente, quanto mais Jesus chegava perto da cruz, mais ele percebia que estava chegando a hora crucial da vida dele. E Jesus também foi amarrado, mas antes de ser amarrado, pense comigo, ele vai para o Getsêmani. Gente, vou falar algo aqui agora, mas entenda bem. Jesus, ele vai para o Getsêmani fragilizado. Como assim, pastor? Jesus era Deus. Ele veio como um homem. Ele estava em oração, mas naquele momento, próximo no período da cruz, ele está fragilizado. Então ele chama lá Pedro, Tiago e João, aquela turma que andava com ele mais pertinho. Vamos orar comigo? Vamos orar? Gente, vamos orar? Vamos. Eles foram lá para orar. E aí, quando eles foram orar naquele monte, Jesus está orando angustiado. A Bíblia fala que Jesus fala assim: agora minha alma está angustiada. Quantas vezes no meio da caminhada você está querendo a vontade de Deus, mas tem aquela angústia. Jesus entra no lugar de oração fragilizado. As escrituras falam isso. Talvez com uma guerra do que nós estamos falando aqui, conflitos de vontade. Pastor, como é que você fala isso? Quando Jesus ora assim: Pai, se for possível, passa de mim o cálice. Gente, quem aqui um dia já fez essa oração? Falar: Deus, esse eu não vou passar não, passa de mim esse cálice. Quem nunca fez? Eu já fiz também. Mas presta atenção, glórias a Deus que a oração de Jesus não acaba ali. Se acabasse ali, não tinha nem sentido o nosso culto aqui hoje. Jesus então, a alma dele está ali agitada, ele fala isso, mas a oração continua, ele fala assim: mas que seja feita a tua vontade. Jesus entrou como no ambiente de oração ali? A alma dele estava como? Angustiado. Mas quando ele sai, ele levanta, os caras dormiram de novo. Os caras são fogo, esses caras davam um trabalho para Jesus, dava ou não dava? Aí quando ele sai do lugar de oração, agora ele sai, ele entrou angustiado, agora ele levanta e sai. A Bíblia fala que ele fala: vamos porque o traidor se aproxima. Sabe como é que Jesus vence a guerra, o conflito de vontade? No lugar secreto da oração. Sabe como é que Jesus cala a alma dele e as dúvidas do coração dele e os questionamentos? Prostrado aos pés do Pai. Gente, ele levanta convicto e fala: agora o traidor se aproxima. E quando se aproxima, Pedro fica apavorado, já pega a espada e faz o que ele fez, que você sabe. Deu trabalho para Jesus de novo, porque Jesus teve que acalmar o Pedro e colocar a orelha de volta daquele homem. Porque Jesus estava na onde antes? Ah, irmão, se a alma dele tivesse agitada, imagina se ele não estivesse no lugar de oração e os caras chegassem antes daquela oração. Jesus falou assim: não, seja feita a tua vontade. Quando o Espírito fortalece, ele sai ali sabendo que ele está fortalecido no Senhor. Ele tem convicção e caminha determinado para a cruz, para o alvo, para nos trazer vida e vida com abundância. Gente, Jesus não parou, Jesus não desistiu.
porque ele foi para o Pai. Como nós conseguimos vir às vezes ou frequentar uma igreja, participar até de alguns grupos de ministérios, e na hora do problema, da dificuldade, a gente não corre para o Pai? E está tudo bem você correr por irmão que vai te ajudar, te aconselhar, e glória a Deus, por isso somos família, mas seu primeiro momento tem que ser com Jesus. Jesus então sai daquele lugar amarrado. Paulo saiu daquele lugar amarrado. Sabe, eu quero profetizar uma coisa sobre a sua vida aqui. Eu quero saber se você tem coragem. Quantos querem receber algo de Deus aqui? Então levante suas mãos. Que você fique preso na vontade de Deus para a sua vida e para a sua família. Às vezes você vai tentar fugir, mas o Espírito de Deus vai te impelir cada vez mais para a vontade dEle. Vai escorrer nos seus filhos, nos seus negócios, vai escorrer nos seus pais, vai escorrer no seu casamento, vai escorrer em toda a sua família, a sua atitude de permanecer em Jesus. Gente, o conflito de vontade com Paulo, que ajudou Paulo a vencer, Paulo permanecia nesse lugar. Paulo estava com Felipe, Paulo estava com Ágabo, Paulo estava rodeado de um ambiente profético, e o flash forward de Deus no ambiente profético. Irmãos, a gente estava aqui hoje de manhã, o pastor Marcelo me deu um abraço antes de eu aqui subir para ministrar, e naquele abraço ali, o Espírito Santo me abraçando. Sabe quando você se sente em casa? Sabe quando você se sente parte? Sabe quando você sente que nós somos um em Cristo? É esse abraço que o Supremo Pastor Cristo quer dar em você. É esse abraço que cura pessoas quando você se coloca diante do Senhor. É esse contato, esse relacionamento com Jesus que pode curar a nossa vida. Gente, quantas coisas no nosso coração, quantas fomes, quantos desejos. Será que nessa noite nós podemos convidar Jesus para alinhar os desejos do nosso coração com o desejo dEle? Será que nessa noite nós estamos abertos para receber com clareza essa visão de futuro? E permanecermos no Senhor? Porque depois de um conflito de vontade, a segunda coisa que começa a acontecer com alguém que tem um flash forward, é você começar a ter a sua vida moldada. Alguém repete assim comigo: uma vida moldada. Não tem como ser o mesmo andando com Jesus. Ah, pastor, não fala isso. Eu venho aqui na igreja, eu sempre sento ao lado esquerdo, minha quarta cadeira. Toda vez que eu chego, quando alguém senta ali, eu falo: como é que pode sentar no meu lugar? Acontece isso aqui também? Tem um lugarzinho legal, né? Não, está tudo bem esse lugar, mas o problema é quando Jesus, Ele quer mexer dentro de você e fala: Deus, aqui não. Senhor, tudo menos isso. Deus, não toca nesse assunto comigo. Deus, você pode fazer tudo. Mas gente, quando Deus começa a moldar a nossa identidade, Deus Ele não está preparando a promessa para você. Ele está preparando você para a promessa que Ele fez para você. Meu filho tem 8 anos, o Noah. Eu fui tomar um caldo de cana com ele ontem, estacionei o carro bem errado. Aí ele falou: pai, dá licença, cara. Eu falei: vai lá e estaciona então. Cara, ele pegou a chave. Ele foi entrando no carro, eu falei: meu Deus, cara, ele não tem acreditado. Ele não alcança nem ainda. Mas ele pegou, na hora que ele abriu a porta, e falou: pai, você está falando sério? Eu falei: lógico que não, volta aqui. Mas o carro, ele é nosso, é ou não é? Ele é meu filho? Sim ou não? Ele pode, mas por que ele ainda não pode? Primeiro que ele não alcança o pedal, né? Não tem carta, não tem idade para isso. Já parou para pensar que muita coisa que Deus já fez, já falou para você, se você não atingir a maturidade que você precisa para isso, você nunca vai acessar? É por isso que Gálatas fala que um filho, quando ele é imaturo, ele não está apto para acessar a herança. Deus quer moldar a nossa identidade e nos amadurecer como filhos. Amém. Eu vou falar de novo. Deus quer nos amadurecer como filhos para acessarmos a herança dEle. Irmão, sabe uma das essências dessa casa? Jesus, Ele tem nos separado nesse tempo para trabalhar muito com a parte de voluntariado, staff, e gente que recebe gente na igreja. E assim como é normal a gente orar, a gente já orou nesse culto, levantou as mãos e já adorou ao Senhor, a gente já veio ofertar,
para a gente que caminha aqui é normal. A natureza de Cristo é servir. Ele diz que não veio para ser servido, mas veio para servir. É normal. Alguém repete comigo assim: servir é normal. Porque faz parte da nossa natureza. Quando Deus começa a moldar a nossa identidade, sabe uma forma, uma sede que você vai ter aqui? Você vai ter uma forma, uma sede de participar do que está acontecendo aqui. Cara, onde eu posso ser inserido? Essa igreja está crescendo. Deus, onde você me quer aqui dentro? Será que é abrindo a minha casa? Será que é liderando um GC? Será que é estando no time do Influa? Será que é no time de casais? Será que o Senhor quer que eu faça alguma coisa do evangelismo? Será que o Senhor quer que eu faça alguma coisa no gás, no esporte? Tem aqui, né? E ontem nós jogamos a Copa Gás, irmãos. Eu estou bem, mas depois que eu terminar aqui, acabou para mim. Porque nós jogamos bem como sempre. Ou melhor, jogamos como nunca e perdemos. Perdemos, irmãos. Orem por Taubaté, principalmente para os pastores. O pastor Laden postou que ganhou, mas eu vou contar aqui. É porque ele jogou em 4 times, porque não tinha goleiro. Então, se ele não ganhasse um dos times, irmãos, aí eu ia ficar preocupado. Mas eu amo, pastor Laden. Se você estiver assistindo, você sabe que eu te amo. Mas ele ganhou, postou e já fez lá a comemoração dele. Mas, gente, é a natureza de Cristo servir. Cara, alguém me serviu uma água aqui agora. É normal. É normal. David, obrigado, mano. É normal. Está no nosso DNA. Alguém fala assim comigo: está no DNA de Cristo. É natural servir. Mas, além de natureza, a identidade que Deus está moldando em nós, como a gente serve? Nós servimos pelo amor de Cristo derramado no nosso coração. Deus, ele pode resistir a essa iluminação, a esse som do teclado, a minha voz falando. Deus pode resistir a esse ambiente, a esse vento soprando. Deus pode resistir a tudo que estamos fazendo aqui. Mas tem uma coisa que Deus não resiste: um coração quebrantado e contrito. Alguém no meio de todo mundo falando assim: Jesus, eu tenho fome pela tua presença. Jesus, eu entrei aqui, como o Felipe disse, eu não vou sair daqui do mesmo jeito, de jeito nenhum, Jesus. Quem aqui deseja mais de Jesus? Talvez você veio para ser tocado, mas eu quero desafiar você a tocar Jesus. Esses dias eu entrei em prantos, cara, assistindo a série do The Chosen, nesse capítulo. E você não vai falar que é spoiler, porque é só ler a Bíblia, você sabe, né? Não conta a série, pastor, é só ler a Bíblia. Cara, a cena da mulher do fluxo de sangue, uma coisa está na minha cabeça. Eu imaginava várias coisas, irmãos, mas quando eu vi a cena bem preparada e a dificuldade daquela mulher para tocar em Jesus, e o Pedro nos Paranauê para ninguém chegar perto, e a galera segurando aquela mulher, teve uma decisão. Ela falou assim: eu vou tocar nas vestes dele e eu vou ser curada. Talvez você está cheio de dificuldades, e você está olhando para a dificuldade, para o problema, para a finança, para o boleto, para o filho, para as drogas, porque no emprego, para a empresa ruim, para isso, e você precisa tirar o foco disso e a sua identidade ser voltada para Cristo. Mas aí as notícias e a política, Cristo é a resposta. E o próximo prefeito, o próximo vereador, Cristo é a resposta. E como é que vai ficar o dólar? Cristo é a resposta. Aquela mulher acreditou tanto nisso que ela passou por um, passou por outro, driblou o zagueiro, driblou o goleiro. Ela foi e tocou nas vestes de Jesus. O que Jesus fez? Jesus parou. Você imagina você no culto de Sanja aqui, Jesus parar porque você tem fome e sede por Ele. Cara, o Pedro, a galera não deve ter entendido nada. Jesus, você está brincando, nós estamos com pressa. A casa do Jairo, a filha do cara está morrendo. Eu acho que o Jairo... Mas o Jairo, ele era embaçado. Eu acho que o Jairo estava discernindo. Jesus não parou por acaso. Minha filha está morrendo. Eu sei que ele vai fazer alguma coisa. Se ele parou, porque é importante. Eu acho que o Jairo estava até no nível já de relacionamento e confiança com Jesus, mais do que alguns discípulos. Que o Pedro era bravo. Irmãos, de verdade, Jesus olha para aquela mulher e ela fala: fui eu que te toquei. Eu fui curada. Cara, ela procurou os médicos. Imagina, irmão, você gastar todo o seu dinheiro. Imagina você bater em todas as portas e não ter solução. Mas de repente você encontra o médico dos médicos, que não te cobrou nada. Além de não te cobrar, ele faz uma coisa que hoje nós estamos muito carentes. Cara, como é difícil a gente parar e olhar no olho um do outro e falar: mano, você está bem?
No geral, todo mundo correndo. Jesus não estava só correndo, Jesus estava indo para a casa do Jairo. A menina estava morrendo, mas quando Jesus encontra um coração quebrantado, contrito, a graça está estendida, a fé se move, aquela mulher foi curada. Jesus parou, olhou no olho dela, falou: filha, você é muito amada. Ele vem e toca, e ele vem e dá uma lição para todos aqueles. Sabe o que ele estava dizendo? Eu me importo com todos aqueles que têm fome e sede, eu me importo com todos aqueles que querem me tocar, eu me importo. Jesus mudou a história dela. Jesus quer moldar a nossa identidade, para que a gente possa experimentar o flash forward. Talvez hoje você não seja essa pessoa, mas não é por causa de você. Fica no lugar de oração, fica na casa do oleiro, mesmo que doa, deixa Jesus moldar você, deixa Jesus limpar você, deixa Jesus te curar. Irmãos, aquela mulher não podia nem estar lá, porque ela era tida como uma mulher impura. Talvez a gente venha para um ambiente como esse e fale: nem mereço. Mas ninguém merece, irmãos, menos eu que estou com o microfone aqui. Foi a graça e a misericórdia de Jesus que nos alcançou. Quantos foram alcançados por esse amor? Quantos querem mais dessa graça, desse amor? Então adora Jesus um pouquinho agora. Fala para Ele o tanto que você deseja isso. Jesus, a gente vem para muitos cultos para querer um toque do Senhor. Vai junto com os meus irmãos: Pai, eu quero nessa noite te tocar, Jesus. Se for preciso moldar e mexer em lugares dentro de nós, Pai, que faz tempo que está parado, são águas paradas. Jesus, mexe em tudo isso e nos transforma, Jesus. Talvez pessoas aqui estão travadas por causa de relacionamentos, falta de perdão. Talvez pessoas aqui estão travadas porque perderam a fé por causa de uma circunstância, onde foram passadas para trás, ou onde elas mesmas, Deus, confiaram tanto em si mesmas, que foram para um caminho, para um ambiente que não é do Senhor. Jesus, eu sei que você está cansado de orações bonitas, por isso aqui em São José, nessa noite, Pai, nós queremos declarar: transforma o nosso coração e tira o coração de pedra, dá um coração de carne para nós, dá um coração puro, dá mãos limpas para nós. Pai, não tem como a gente te servir com excelência se falta santidade, Jesus. Então, limpa-nos nessa noite, Jesus. Senhor, eu clamo para que as escamas dos olhos caiam. Eu clamo para que as identidades em Cristo, identidades restauradas, elas sejam ativadas, Senhor, porque o Senhor nos elegeu no Senhor, Pai. Nosso valor não está no dinheiro, Jesus. O nosso valor não está em uma empresa. O nosso valor não está na nossa performance, Jesus. O nosso valor está, Jesus, no Teu sacrifício na cruz do Calvário, que nos purifica e nos transforma. Jesus, alcança-nos aqui, Jesus. Permita-nos tocar Você nessa noite, Jesus. Se você deseja um batismo com um desespero pelo Senhor, fale agora pela vontade dEle. Talvez você entrou aqui e está vivendo uma vontade, mas parece que não está batendo. Fala para Jesus agora: Jesus, eu quero molda essa identidade para eu viver a Tua vontade. Fala, se você tem coragem, fala isso para Jesus. Quem é este que vem nos abraçando? Quem é este que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão hábil em ensinar em amor. Ele é tão manso,
cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensinar em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele está à mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem. E ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela, nós preparamos a mesa. Tome um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome um lugar de honra. Te amamos, Jesus. Toma o teu lugar, Jesus, nós te amamos. Querido, depois de um conflito de vontades, depois de moldar a identidade, sabe uma coisa que pode afastar você do seu flash forward? E aqui a gente caminha para o final. Muito provavelmente você deve saber que nós estamos vivendo num mundo hoje da atualidade. Eu trabalho nessa área médica também, onde as pessoas estão cada vez mais preocupadas, ansiosas e emocionalmente abaladas. Quantas pessoas por vezes estavam quase vivendo o que Deus planejou, mas ela ficou preocupada, estava exausta, estava abalada, e ela falou: não quero mais. Sabe, nós como liderança, pastores, nós tivemos uma reunião esses dias lá em Taubaté, eu e minha esposa. Eu falei aqui para vocês do porquê servimos a natureza, o como, pelo amor de Deus. E nós falamos, além disso, sobre a quem servimos a todas as pessoas, sem fazer distinção. Enquanto a gente ministrava para o povo essa semana lá, Jesus trouxe a memória do nosso coração. Quantas vezes a gente precisou rasgar o coração de verdade, tirar as máscaras. Gente, eu não sei quem que inventou esse negócio de a gente fingir o que a gente está sentindo, para poder esconder, para poder ter um lugar, para poder ser aceito. No nome de Jesus, você não está numa igreja perfeita, mas você está numa igreja de pessoas de verdade, que tem problemas e dificuldade, mas nós levamos aos pés de Jesus e na mesa dos santos. Quem adoecer, idolatre as suas emoções. Paulo talvez não estava muito afim de ir para esse negócio de cinto amarrado, gentios, ser preso, não. Mas Paulo não andava por sentimento e por emoção. Será que ele aprendeu com quem, hein? Jesus está no Getsemane, ele não queria ir, talvez não. Seja feita a tua vontade. Paulo repete a mesma coisa.
vou pela vontade. Sabe por quê? O que eles tinham em comum, e Paulo imitava a Cristo, eles não idolatravam as emoções. Hoje você está bem, amanhã você está mal, amanhã você acorda, fala, é segunda-feira. Tem gente que vai acordar amanhã, segunda-feira. Tem gente que vai acordar amanhã, puxa vida, mais uma segunda-feira. E você talvez possa passar por isso, mas escute, Jesus ele quer que você coloque o seu olhar no lugar certo. E se você precisa de ajuda, você tem que abrir o seu coração e falar. Porque esconder não resolve nada, mas abrir o coração, meu irmão. Você ouve aqui, você cresce, mas você vai para o GC. Você ouve aqui, você aprende, perdão, mas você vai para o GC, você fala, você cresce. É ou não é? E alguém fala assim, você falou bobeira, que bobeira. Nossa, falou demais, que demais. Falou muito, o GC vai acabar tarde. É mesmo? Nós estamos preocupados agora com isso? Não estamos preocupados, nós estamos preocupados em que Jesus transforme vidas, e nós vamos ficar o tempo que for com elas, para que Cristo seja visto, revelado e anunciado. Quem pode dizer amém? Nós não engessamos nada disso, não é isso. Mas você estava me falando aqui que teve um GC, não é da segunda-feira, não é um dia de fazer, mas tem uma pessoa que só podia nesse dia, mas para entender aquela realidade daquela forma, a gente fez, sabe por quê? Porque não tem a ver com uma forma, tem a ver com uma essência. Quando você abre o seu coração, Jesus ele pode curar você. Talvez Jairo, no caminho lá, Jairo foi humilde, foi falar com Jesus, ele era um líder grande naquela época da sinagoga. Quando Jesus chega na casa, a menina tinha morrido. Jesus tira a galera que estava caçoando lá, falando bobeira, sai vocês, só entra Pedro, Tiago e João comigo e os pais, o Jairo e a esposa. O Jairo estava tão aberto, eu acho que a esposa ficou brava, falou, vocês demoraram para chegar, agora a menina morreu. Mas Jesus entrou no quarto daquela menina. Jesus acalmou a emoção deles. Talvez Jairo, por não andar por emoção, ele não desistiu, ele ficou olhando para Jesus. Alguma coisa no coração do Jairo, ele tinha certeza que ia acontecer. E aquela menina ressuscitou. Sabe o que Jesus pode fazer na sua vida aqui na Poema Taubaté? Perdão, Poema São José, como está fazendo também lá em Taubaté, mas especialmente aqui, você que está exposto a essa palavra, Jesus pode ressuscitar coisas que você acha que acabou. Jesus pode fazer você viver coisas que você ainda nem entendeu, mas você vai aproximando nele, ele vai encaixando no seu coração. Você pensa que agora você vai fazer uma coisa, mas é ele mesmo que plantou no seu coração a vontade dele. Você coloca para fora uma emoção, um problema, uma dificuldade, eu não gosto dessa pessoa, está vendo, não consigo perdoar. Você não consegue mesmo. Eu vou com você. Você precisa fazer uma escolha de buscar a vontade de Deus e falar assim, essa pessoa, eu não vou carregar mais ela aqui no ombro, eu vou liberar ela. Mas aconteceu. Esses dias a gente conversou com uma pessoa e ela falou assim, não, porque isso e tal, aconteceu isso e tal. Eu falei, mas isso foi quando? Semana passada? Não, foi 10 anos atrás. Eu falei, 10 anos? Por 10 anos ela não tocava nesse assunto. Será que hoje, nessa noite de visão de futuro, a gente não precisa, para deixar o Senhor fazer e nos curar, tocar em alguns assuntos, colocar na mesa, já que chamamos Jesus para essa mesa? Irmãos, eu confio nos médicos, nos psicólogos e nos psiquiatras. Eu confio. Tem muitos profissionais bons. E eles podem e devem colaborar para alguns casos da nossa vida, com certeza. Mas nós precisamos trazer para a mesa de Jesus aquilo que a gente finge que não está bem. Finge que está bem. Quantos estão entendendo o que eu estou falando aqui? Jesus, ele não faz acepção de pessoas, mas você tenha certeza do que eu vou falar. Ele faz acepção de atitude. Se hoje a gente ouvir a voz de Jesus, a Bíblia fala, se a gente abrir o nosso coração, ele pode entrar e ele pode ceiar com a gente. Queridos, para que a gente seja protagonista do que Deus está fazendo, a gente precisa responder à estação que estamos vivendo hoje.
Quando o Aleph ministrava sobre a música aqui, que é uma música top, agitada, incrível, Jesus estava falando no meu coração, só vai entrar bem numa próxima estação e naquilo que eu planejei, se você terminar bem essa estação. Muitos de nós, por causa de emoções abaladas, nem terminou a última estação ainda. Mas Jesus pode te trazer refrigério e alívio. Vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Essa palavra é para nós. Abre comigo Colossenses 3, por favor. Portanto, verso 1, já ressuscitastes com Cristo, então busquem as coisas do alto, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensem nas coisas de cima e não nas coisas da terra, porque já estão mortos, e a vossa vida, ou a vida de vocês, está escondida em Cristo Jesus. Quer ter seu emocional curado? Coloque as suas emoções aos pés de Jesus. Exponha o seu coração sem melindre para o Mestre. Gente, esses dias lá em Taubaté, um dos nossos times que serve no Worship Night, que vai ter aí também, né? Ou pode fazer aqui também, né? Glória a Deus. Quem gosta do Worship Night? Tempo de manifestação da glória de Deus, muito bom. E um dos times, o cara me ligou e falou assim: cara, hoje está faltando uma galera, pastor, o que eu faço? Falei, cara, já vamos lá, eu vou estar lá, eu e minha esposa estamos à disposição. A gente foi. E aí eu consegui mais outras pessoas do time, ok. Aí, de repente, eu cheguei lá e fiquei na recepção. Agora, presta atenção, tinha um cara na recepção que me chamou a atenção. Ele não entrava, também não saía, ele ficou lá. E aí ele ficou meio assim lá, e de repente eu abordei ele e falei, cara, e você está bem? Ele falou, cara, não estou bem não. Aí eu pensei comigo, não está bem, mas está na igreja, está no lugar certo. Obrigado, irmãozão. Aí eu falei, cara, beleza. Eu falei, mas tem alguma coisa que eu posso te ajudar, né? Estava na recepção, né? Vou servir o cara com excelência. Aí eu falei assim, cara, não sei se dá para você me ajudar, minha esposa está lá dentro, com as mãos levantadas, chorando, vindo nessa igreja dos crentes aqui, desculpa, você é daqui e tal? Eu falei, sou daqui, eu não estava uniformizado, a camisa eu estava assim, parecendo poemeiro, né? Aí eu falei assim, não, mas que isso, cara? Ele falou, não, cara, tá acabando a minha vida, cara, a mulher está lá. Eu falei, ela está chorando? Está chorando. Eu pensei, está acabando mesmo a sua vida, já está com lágrimas nos olhos, mão levantada. Aí ele falou assim, mas eu não sei, porque eu não queria isso, que não sei o que e tal, mas eu vim, mas por que você veio? Eu falei, eu vim, porque ela falou para eu vir, não queria vir, mas eu vim. Eu também estava lá no meio. Eu falei, por que você saiu? Ele falou, comecei a sentir um negócio estranho, eu falei, eu não vou ficar aqui não. Eu falei, você começou a sentir um negócio estranho? Comecei. Eu falei, cara, que legal. Eu falei, mas é a primeira vez? Não, minha primeira vez. Ela não, ela já é a quinta vez. E eu não sei não, viu? Ele falou para mim, eu acho que ela vai ficar. Eu falei, eu acho que ela vai ficar também. Eu falei, cara, mas que bom que você está aqui. Eu falei assim, já que você veio, e assim, tá tudo bem, mas estou sentindo você um pouco preocupado. Cara, eu posso orar por você? Aí ele vai falar que você é pastor. Eu falei, um dos pastores aqui está cheio, mas posso? Aí eu insisti, aí ele, não, ele já mexeu o corpo. Eu falei, pode. Aí eu abracei ele assim, irmãos, comecei a orar por ele. Falei assim, Jesus, olha só, o cara veio aqui hoje conhecer a igreja dos crentes. Eu sei que não está bem para ele, Jesus, mas eu sei que o Senhor tem um plano aqui. Eu não sei também completamente qual é, mas o Senhor tem um plano. Enquanto eu orava, eu fui falando assim, Espírito Santo, fala o que você precisa falar, não deixa eu atrapalhar esse momento. O peixe está pulando para o barco, né? Você não vai pegar o peixe e jogar ele fora, né? Aí eu falei, Jesus, faz alguma coisa na vida dele, transforma ele. Aí eu vi que ele foi quebrantando e tal, e terminou ele. Legal, né? Eu falei, cara, isso aí é Jesus. Vou ficar mais um pouco aí. Então eu falei, fica à vontade aí, deixa aí, sua esposa está lá, está tudo certo. Então, irmãos, na hora de sair, eu trombei com ele, porque ele colocou o carro aonde? No meio do estacionamento, irmãos. E lá no meio do estacionamento, para você sair na hora de ir embora, você dá um trabalho, velho, porque você tem que esperar todo mundo. Aí eu falei, Deus. Aí alguém veio falar para mim assim, cara, o cara, até que ele está calmo, né? Eu falei, por quê? Não, porque
Ele podia estar bravo, está no meio, está demorando para sair, está ele e a esposa. Aí o sentinela está conversando com ele. Eu pensei, cara, ainda bem que a gente orou por ele. Ele já não queria vir na igreja dos crentes, vai demorar para ir embora. Irmão, eu sei que ele foi abraçado no estacionamento. E a gente fala para os sentinelas lá, cara, você é o primeiro Cristo encontrando com a pessoa no estacionamento. Ele chegou, você vai tocar. É só se a pessoa for muito ligeira, mesmo muito chata e não quiser encontrar com a gente. Mas nós vamos encontrar ele, vamos dar um abraço. Às vezes trocar uma ideia, às vezes cumprimentar o cara. Às vezes não quer um abraço, você cumprimenta, dá um sorriso. Não devolver o sorriso, não tem problema, sorri de novo. Nunca devolva do jeito que a pessoa fez para você, se foi ruim. É ou não é? Se o João me tratar mal, eu não preciso tratar mal porque ele me tratou mal. Eu vou escolher o jeito que eu vou tratar ele. Às vezes ele não tem o Cristo, mas eu tenho o Cristo, então eu vou devolver Cristo para ele. Quem está entendendo isso? Deus quer curar o seu emocional, porque às vezes Jesus está fazendo uma coisa aqui, já tem um tempo, e você não percebe porque o teu emocional está ferido. E às vezes não é nem só ferido, às vezes está sangrando. Mas o Senhor Jesus pode curar esse sangramento, estancar e trazer cura nessa ferida. E depois você vai mostrar a cicatriz e vai falar assim, ei meu amigo, você está passando por isso? Eu já passei, a cicatriz está aqui, ó, e para a glória de Deus eu venci, isso não me matou, porque eu estou andando com Jesus. Sabe qual é o convite nessa mensagem de Flash Forward? Saia de ser um espectador e seja um protagonista na vontade de Deus da sua vida. Não terceiriza a sua vida para A, B ou C não. Seja você o faminto para tocar em Jesus. Gente, nós vamos chegar no meio do ano, não dá para chegar no final do ano para tentar tudo de novo. A hora de buscarmos Jesus com tudo que temos é hoje. A hora de rasgarmos o nosso coração é hoje. Quem está entendendo isso? O convite é que você venha ser parte do que Jesus está fazendo e deixe Ele fazer de você a maior propaganda do Evangelho. João 13, 34 e 35, nisto me conhecerão, porque tem um som incrível, o Danilo arrebenta, glória a Deus, o som é maravilhoso, é gostoso mesmo, bacana, que tem uma banda famosa e é demais, eu vou na Poema, porque tem vários lugares que estão abrindo, agora uma igreja toda estilosa, não, nisto me conhecerão, se vocês amarem uns aos outros, se vocês me amarem, se vocês fazerem o que eu peço para vocês, se vocês me obedecerem. Onde estão aqueles que querem obedecer a Jesus de verdade, com tudo que tem? Sabe, eu quero convidar você a ficar em pé onde você está, você pensar levemente que está acabando. Feche seus olhos, fica tranquilo, está tudo em paz. Mas talvez aí dentro tenha alguma coisa que não está em paz. Coloque aos pés de Jesus agora. Para alguns talvez ia ser mais um dia aquele da multidão, a correria, Jesus, o pessoal indo atrás de Jesus. Tinha multidão que onde Jesus ia atrás, Jesus está aqui, Jesus está ali. Mas aquele dia foi diferente para aquela mulher. Deixou de ser conhecida como mulher do fluxo de sangue. Foi uma mulher que foi curada por Deus, como uma mulher que foi transformada por Jesus. Até hoje a gente fala dela. Paulo, por estar posicionado, estar pronto, estar rodeado de pessoas que amavam Jesus, Paulo decide obedecer. Paulo entra nas estações e sai delas, vivendo uma troca de roupagem. Se está frio, não dá para a gente usar regata. Paulo entendia isso. A estação mudou, está calor, não dá para colocar blusa no calor. Sabe, Jesus quer fazer da nossa vida, da Poema São José, uma igreja que reflete a vontade dEle. Será que você pode colocar a mão no seu coração e começar a clamar: Jesus, faz alguma coisa aqui? Sabe, aqui agora a banda vai adorar o Senhor, mas eu não queria que você cantasse agora, eu queria que você rasgasse o seu coração. E eu vou falar a verdade para você: Jesus não quer ouvir uma oração bonitinha sua, Ele quer ouvir o seu coração rasgado para Ele hoje. Pode ser mais uma noite para alguém, mas não é uma noite para você que entrou aqui sedento por Jesus. Toma o teu lugar, Jesus.
Toma o teu lugar, Jesus. Levantamos o teu nome, toma o teu lugar.